Olá, cambada! Voltamos para mais uma aula de Arduino, onde hoje vamos aí analisar um novo código, uma nova estrutura, algo totalmente novo para o nosso Arduino, que são as comunicações. Então, a proposta de hoje é dar uma pincelada, verificar aí as principais coisas que a gente precisa observar, e então nas próximas aulas a gente vai conseguir de fato analisar um pouco mais aprofundado as comunicações que o Arduino disponibiliza para a gente. Então, para que vocês entendam a proposta de comunicação, comunicações, de modo geral, ela significa a ideia de compartilhar, tornar algo comum, seja aí no formato escrito, verbal, oral, por sinais ou qualquer outra formatação. No caso do Arduino, ele também vai seguir mais ou menos essa mesma lógica, ou seja, para que consigamos nos comunicar, o Arduino ele precisa também fazer a comunicação, precisa enviar uma mensagem para um outro dispositivo, para um sensor, para um atuador, e os dois precisam conseguir entender as coisas. Isso é muito importante, esse entendimento das informações que estão sendo transmitidas. E aí, no caso, tanto no Arduino como na comunicação humana, essa forma de comunicação ela pode ser dada através de três distintas estruturas. A gente poderia falar que é uma comunicação de um para um, ou seja, uma pessoa está conversando com uma única pessoa, um diálogo, por exemplo. Ou também pode acontecer no caso de uma única pessoa estar falando para um grupo grande de pessoas, que a gente chama de 1 para N, ou seja, uma palestra e uma aula também poderia ser neste formato. E por fim, um pouco mais difícil, mas é possível acontecer, onde N comunicam para N pessoas, ou seja, todo mundo, várias pessoas estão falando para outras várias pessoas, e aí a gente precisa novamente ter aquele entendimento de que, olha, cada uma das partes, cada uma dessas N pessoas que estão falando, estão comunicando para outras N pessoas, e todas essas N pessoas que estão recebendo as informações, elas entendem, elas escutam tudo o que todas aquelas pessoas estão falando. Ou seja, é um pouquinho difícil fazer com que esse N para N aconteça, mas é uma possibilidade de comunicação também. Então, se não existe esse entendimento, não existe comunicação. O ponto principal aqui, tanto da nossa forma de comunicação humana, quanto da comunicação dos nossos dispositivos de modo geral. E aí, para que exista essa nossa comunicação, é necessário que algumas regras sejam sempre respeitadas. Então, por exemplo, é necessário que exista, por exemplo, um caminho físico, algum local onde existe o tráfego das informações, dos dados que estão sendo enviados. Então, poderia ser aí através de algum fio, através do próprio ar ou através de algum microfone que eu estou falando também. Existe também uma conexão entre as partes, ou seja, será que o nosso Arduino está comunicando com esse nosso outro dispositivo através aí de um Wi-Fi, de um wireless ou de uma RFID, ou existe de fato um cabo conectando esses nossos dispositivos, essas nossas partes? Ou será que é pelo celular, pelo telefone? Existe também uma frequência de transmissão, ou seja, as informações elas são enviadas em uma determinada velocidade, existe uma taxa de transmissão entre esses dados, e assim por diante. Existem diversas regras que fazem com que os nossos dispositivos comuniquem, faz com que essas nossas pessoas também se comuniquem, e essas regras precisam ser respeitadas. Regras essas que a gente consegue ver aí em diversos dispositivos, como por exemplo os famosos modelos ISO-OSI ou também os modelos TCP/IP que vão fazer aí as nossas comunicações da internet. Então, é necessário que todos os dispositivos respeitem essas regras para que exista essa comunicação. Porque se por um acaso a gente tiver algum dispositivo que não respeita essa regra, talvez a comunicação com aquele dispositivo especificamente
vai ser um pouco mais complicado de entender o que ele está falando, de conseguir também comunicar com ele. E aí, no caso do Arduino, algumas comunicações são utilizadas, algumas estruturas ou protocolos também que a gente pode dar o nome. No caso do Arduino, as mais comuns que a gente vai ter são as UART ou também USART, que vai ser a nossa comunicação de envio e recebimento síncrono ou assíncrono universal. A gente também tem a famosa SPI, que é a comunicação serial também do nosso Arduino, ou também I2C, que tem como base o protocolo Two-Wire Interface, ou seja, é uma comunicação realizada apenas através de 2 fios. Bom, essas comunicações são as mais comuns de serem utilizadas pelo Arduino, mas também a partir dessas comunicações a gente pode desenvolver outras estruturas, outros protocolos que a gente pode também utilizar com o nosso Arduino. Bem, mas para fazer com que essas comunicações funcionem, a gente precisa aí de algumas estruturas de comunicações, a arquitetura que a gente vai ter que também respeitar. Elas também fazem parte dos modelos ISO e OSI. Bom, essas estruturas são basicamente como é que a gente vai fazer essa comunicação, essa gerência de quem que vai falar, em que momento, em que horário e assim por diante. Ou seja, as arquiteturas principais que a gente vai utilizar é a nossa ponto a ponto, ou também chamada P2P ou peer-to-peer. Existe também a nossa comunicação, que até então era chamada de mestre-escravo, mas a partir dessa modificação do mundo que a gente está tendo atualmente, algumas plataformas estão trocando a informação, o nome mestre-escravo, para main e secondary, ou seja, um dispositivo principal que vai gerenciar a comunicação e um segundo dispositivo que vai ser definido como secundário, aquele que vai receber os comandos dessa nossa comunicação, e também a estrutura cliente e servidor. No caso, a cliente e servidor não é tão encontrada no Arduino. As 3 comunicações do Arduino vão ser principalmente utilizadas no formato ponto a ponto ou principal e secundário. E aí, as 3 estruturas que a gente tem no Arduino, elas vão ser a UART, que utiliza principalmente o formato de protocolo serial, e também é identificado pelo próprio Arduino como serial, e ela vai utilizar basicamente 2 fios aqui, um TX e um RX no nosso Arduino. A gente tem o modelo SPI, que vai utilizar 4 cabos diferentes, 4 barramentos diferentes, onde cada um desses barramentos vão transmitir informações diferentes, sendo aqui a gente tem o nosso pino de clock, o nosso pino de comunicação, onde entra no nosso dispositivo main. Existe também o pino que envia as informações do nosso main para os secundários. E por fim, o nosso pino de seleção de secundário. Este pino de seleção pode não ser utilizado somente no pino 10. A gente tem a possibilidade também de utilizar em outros pinos, uma vez que, no caso da SPI, a gente tem a comunicação sendo feita entre um dispositivo main e diversos dispositivos secundários, ou seja, a gente pode ter aí diversos pinos SS de seleção desse nosso Arduino. E por fim, a nossa comunicação I2C, que também segue mais ou menos uma característica parecida com a SPI, mas neste caso a gente utiliza apenas 2 fios para fazer toda essa comunicação. Pinos de SDA, que a gente envia dados, e o pino de SCL, que também utiliza a lógica de clock. Ou seja, percebam que a gente precisa utilizar dispositivos que vão gerenciar o clock, gerenciar a velocidade ou quem que comunica em qual determinado momento, que é o que a gente chama de main, e também aquele carinha que vai simplesmente receber as ordens, que vai ser os nossos dispositivos secundários.
Bom, mas como eu havia dito, a gente vai analisar com um pouco mais de calma cada uma dessas estruturas, cada uma desses protocolos de comunicação e também aplicar alguns exemplos para verificar como é que elas vão funcionar, quais são as informações importantes que a gente precisa destacar em cada uma dessas comunicações e assim por diante. Ou seja, várias informações a gente vai ter aí nas nossas próximas aulas. Valeu e até a próxima!